Olá pessoal, bem-vindos ao nosso Orador Zé Único. Bom pessoal, vamos lá, vamos fazer mais um MS da semana, mais um MS do mês, né? Não era bem o MS que eu gostaria de ter feito, mas como eu tô... Esse mês aqui eu fiquei meio enrolado com o meu serviço, e eu não tive tempo, então eu tive que reutilizar um vídeo que eu já tinha um roteiro preparado, tudo, então eu só tive que fazer a preparação de imagens aqui pra vocês. Então pessoal, foi mal, não ficou do jeito que eu queria, mas vamos lá. Pessoal, esse aqui vamos fazer mais um MS do mês. Hoje, como eu já tinha feito o último MS, foi da MS Zé Único, agora vamos fazer o MS da Federação, né? Eu já expliquei também o sistema de Psychomo, né? Que eu achei bem interessante, ainda mais por causa que fala bastante, né? Quem tá assistindo aí na Amazon, a gente tem o Ganda de Quax, né? Ou Ganda do Pato, que eu chamo, né? Eu chamo ele de Ganda do Pato. Então, é assim, ele é bem interessante. E lá eles usam muito o sistema Psychomo, então é bem interessante. Então dá uma olhadinha, tá nessa playlist que vou deixar aqui, tá bom? Vou deixar na playlist, então depois vocês dão uma olhada. Pessoal, vamos lá. Dessa vez eu vou começar com o MS da Federação. Eu vou fazer de um Gundam, mas não é o vovô, né? Então não vem reclamar de mim, não. Eu tô falando o Gundam número 6, né? Que é o Gundam Mudrock, ou Mudrock, ou Madrock, né? Depende de como... O japonês chama ele de mais de Majirock, né? Ou Mudrock, né? Mas vamos lá, vamos começar a parte... Como eu sempre falo pra vocês, né, pessoal? Sempre a gente começa pela parte técnica, que é a parte um pouquinho mais chata, que é fazer a especificação, o que faz nos primeiros 1000 km, o que não faz os outros durante a movimentação do MS, tudo. Então, vamos lá. Pessoal, tá aqui uma imagem do Mudrock, né? Pra quem não conhece. Conhecido também como Unidade 06, tá? Então, vamos lá. Pessoal, tá aqui os dados técnicos dele, inclusive eu também encontrei uma imagem boa dele frente e verso, né? Em forma de... Por isso que eu também tava dificultoso pra mim, pra eu poder gravar. Porque eu fico procurando, pelo menos essa imagem aqui, principalmente dos MS do mês que eu vou fazer, pra ficar mais interessante e vocês terem uma noção como é que ele é, tá bom? Então, vamos começar pela parte básica, né? Altura. A altura dele é 18 metros, né? Seu peso vazio é de 47,3 toneladas. Dá algo próximo aí, se a gente for, né? Que eu sempre falo, que eu sempre comparo com veículos que a gente tem aqui. Ele fica mais ou menos parecido com um Bradley ou um M109 Paladin, né? M109 Paladin é um obuseiro autopropulsado, tá? Então ele é basicamente uma unidade de artilharia, beleza? Seu peso máximo de carregamento é de 84,4 toneladas, que é basicamente 23 toneladas mais pesado que o tanque M1 Abrams, né? O tanque M1 Abrams ele carrega mais ou menos 62, 60 toneladas, tá? Ele pesa, então ele é bem pesadinho, né? Para o MS. Potência do seu reator é mais ou menos de 1480 kW, tá? Se a gente for comparar com os MS da primeira geração, né? Como o Uzudá tem um reator de 1150 kW. Ou seja, basicamente aqui ele já tem quase... Tem mais de 300 kW a mais. Então é uma potência bem alta comparado aos outros, né? Então ele tem uma capacidade um pouco maior. Lembrando que o Mudrock, né? Ele é uma unidade criada no final da Guerra de um Ano, tá? Ele basicamente aparece quase no finalzinho da Guerra de um Ano. E ele foi uma unidade de teste, tá? Que eu vou explicar um pouquinho mais pra frente quando a gente for falar da parte de desenvolvimento do MS, tá bom? Então, só por enquanto eu vou deixar só uma noçãozinha aqui pra vocês, né? Então, ele é um dos 98 Gundam Frames também, tá? Não falando isso. Mas sim, o Gundam original foram criados 98 frames, ou seja, 98 esqueletos do vovô, tá? O primeiro Gundam Frame foi o do protótipo. Aí tem o vovô, que é o RX-782. Aí tem o G3, esse aqui é o sexto, beleza? Tá. Alcance de sensores, alcance bem alto, né? 5.900 metros. Basicamente ele vai mais ou menos aí aproximadamente quase 6 km de alcance, que é um alcance bem alto para uma unidade da primeira geração, tá?
Se a gente for comparar de novo, né, os sensores do Sudá, mais ou menos, ele pega uns 3.000 metros. O Zaco 1 também pega mais ou menos uma média de 2.900 metros. O Jin eu acho que é 3.100 ou 3.500, alguma coisa assim, eu não lembro de cabeça corretamente, mas é algo também bem próximo, então ele já tem um alcance praticamente 2 km a mais, tá? Se o tempo de giro é 1,30 segundos, eu tô falando... Pessoal, isso aqui são valores aproximados, tá? Essa informação não é fornecida. Mas se a gente for pensar que essa unidade é bem parecida com o Gundam original, né? A velocidade de troca do Gundam original é mais ou menos nessa velocidade. Então, basicamente, eu usei ele como base, né? Como ele é uma unidade um pouco mais pesada, ele deve ser um pouquinho mais devagar, tá bom? Sua aceleração deve ser algo próximo de 2,72 G, tá? 2,72 G é uma aceleração bem alta, mas não é uma aceleração que dá para matar um piloto, tá? Pilotos de corrida pegam 5 ou 6 G fazendo curva, então né, não é tão alto assim. Eu tô calculando assim 1,30 segundos também porque ela é uma unidade mais nova e tem capacidade um pouco mais de propulsão dele foi muito aumentada, tá bom? Sua velocidade de cruzeiro deve ser algo em torno de entre 80 e 150 km por hora. Lembrando, pessoal, por ele ter uma capacidade de propulsão muito maior que qualquer outro MS, por exemplo, se a gente for comparar com o Gundam original ou com os... Zudá não dá pra comparar. Zudá já vira apelação, né? Ele, por ser uma unidade que tem uma capacidade de ter uma armadura muito pesada, ele não deve ser uma unidade extremamente rápida, tá? Então ele fica mais ou menos essa velocidade aí de né? Quando ele tá usando velocidade normal dele, deve chegar a 150 com aceleração, tá? E a sua velocidade máxima deve ser algo em torno de 250 km por hora. Não deve passar muito disso, que assim, se a gente for pensar, mas historiador, no espaço não existe resistência do ar, né? Tá, mas só que se o MS ficar extremamente rápido, ele não tem capacidade de fazer manobra. Então a gente tem que pensar nisso. Por isso que eu coloquei algo em torno entre 80 e 150 e 250 km. Para ser algo mais realista. Lembrando que os Gundams eles são baseados, eles seguem a nossa regra de gravidade, empuxo, todas essas coisas igual nós temos. Então eu tentei fazer algo extremamente realista para vocês, tá bom? Qual que é o próximo aqui? Seus propulsores, o propulsor total tem uma capacidade de 70.500 kg, tá? Bem alta comparado ao Gundam original, tá? O Gundam original ele tem mais ou menos aí não passa de 60 mil, tá? Então basicamente ele já tem uma capacidade muito grande, né? O Gundam original ele vai, né? A gente tem que comparar com o Gundam porque os dois são a mesma unidade. Ambos utilizam a mesma armadura de Luna Titanium, tá? Pra quem não sabe, pessoal, o Luna Titanium é um metal ficcional criado pelo universo Gundam, tá? É uma versão muito melhorada, criada unicamente no espaço, tá? É um titânio criado no espaço que ele é muito mais resistente, muito mais leve do que o titânio normal, que já é uma liga extremamente dura e extremamente resistente, tá? Então a vantagem dele é consigo criar mais defesa para a unidade sem ter o gasto com peso, tá? Então eu consigo colocar mais armadura sem eu ter que aumentar muito o peso da minha unidade. Então essa é uma vantagem que o Luna Titanium tem, né? Além disso, ele ser praticamente impermeável praticamente contra quase todas as armas de Zaku, né? As metralhadoras Zaku não funcionam, não servem pra nada contra o Luna Titanium, né? Só as metralhadoras mais novas, né? Que foi a MP-80 ou MP-90, que aí elas tiveram a capacidade de perfuração, mas a metralhadora clássica não faz nada, tá? Aí a única arma que teria a capacidade de fazer alguma perfuração seria a bazuca. Então, pessoal, vamos pro próximo aqui. Vamos à parte de desenvolvimento e explicação do próprio MS, né? Pessoal, vamos lá. O Mudrock, né?
Ele foi criado com o dados de combate do Gundam original, tá? Então ele foi meio que a ideia do... Foi a ideia de utilizar o equipamento já do Gundam original, porque eles já tinham, né, por causa do computador que ele já tinha criado. Ele cria essa parte de... muito interessante, né? Ele já tinha uma boa ideia de como funciona, o que é, como é que não funciona. Então ele tem essa capacidade de ter mais movimento. Mais uma coisa que os projetistas perceberam. Qual eram os principais problemas que o Gundam original tinha? Primeiro, falta de dano. Ele não tinha uma capacidade correta de causar dano. Então eles pegaram os canhões Gun Cannon e colocaram na backpack do Gundam original, para dar mais uma capacidade de dano maior. A arma de Beam. A arma de Beam, infelizmente, ela superaquecia ou tinha uma capacidade limitada de entre máximo 20 tiros. E aí depois você tinha que pegar outra arma inteira, né? Ela não tinha como reaquecer, consertá-la. Então esse era o problema original, tá? Então eles resolveram mudar essa parte, colocar uns canhões. E por causa dos canhões dele aumentar muito o peso da unidade, o que eles fizeram? Falaram, opa, peraí. Se a gente vai aumentar muito o peso, a gente precisa manter minimamente a mobilidade do MS. Então o que eles fizeram? Com o aumento, colocaram propulsores, né? Que vocês estão vendo aqui, deixa eu voltar aqui que fica um pouquinho melhor. Se vocês derem uma olhada na panturrilha dele, né, na parte da coxa, na parte da canela, né, tem um propulsor extra. Esses propulsores servem como um propulsor extra, gerando mais capacidade de mobilidade e capacidade de movimentação do próprio MS, tá? Esse aqui é um dos MS que ele utiliza a tecnologia de flutuação, né? Igual o Dom ou o Rikidon, né? O Rikidon, ele utiliza os motores termonucleares para criar uma área de ar, mais ou menos de ar quente, mais ou menos 1 metro. Então o MS fica 1 metro na altura do ar, na altura do chão, para ele ter a capacidade de deslizar. Nessa capacidade de deslizamento, ele tem muito mais mobilidade do que qualquer outro MS criado, tá? Então essa é a vantagem. Além disso, né, como vocês podem ver aqui na parte das costas, tem mais um par de propulsores e propulsores também no Saiote para criar essa maior capacidade de mobilidade, tá? Inclusive também alguns propulsores extras foram colocados no Saiote do MS, tá bom? Então, vocês estão vendo aí na parte de trás, beleza? Mas se a gente for olhar, né, a capacidade do Gundam original, o reator dele é de 1380, né? O Mudrock aumentaram 100 de capacidade, mas pô, a mundo fala assim, pô, 100 a mais? Pois aí não é nada. Não, pessoal, isso aqui é 7%. 7% em mais ou menos menos de um ano é um aumento muito grande de capacidade, tá? Então é uma melhoria muito grande e a ideia da federação, né, foi criar essas unidades cada vez, usar o sistema de um MS mais pesado para aguentar mais combate, tá bom? Então ele era uma unidade para ficar na linha de frente mesmo. Então ele tinha a capacidade de aguentar muito mais tempo de combate, tá bom? Então, basicamente é isso, tá? Eu esqueci de falar, né? Esse MS, ele principalmente aparece num jogo, tá? Ele não é uma versão de anime, de mangá ou alguma outra coisa, né? Ele aparece simplesmente no jogo do... Como é que era o nome do jogo mesmo? Pera aí, deixa eu me lembrar. Acho que era o jogo Gundam Legacy. Né, que ele aparece, e essa unidade ela foi criada para ir uma única missão, né, que é a missão Star One, que era aquela missão que eles iriam atacar Solomon, né? Só que aí essa unidade eu vou contar mais tarde do que aconteceu durante quando ela foi deposta, tá bom? Então, vamos pro próximo. Deixei aqui uma imagem também que vocês podem ver mais completamente o Mudrock, tá? O Mudrock. E pessoal, agora eu vou para a parte de armas, tá? Armas e equipamentos da unidade. Essa parte aqui, alguns de vocês vão ficar bravos, alguns de vocês vão ficar na dúvida, e realmente eu também fico na dúvida
de certos pontos, porque alguns pontos dessas armas desse MS não são explicadas corretamente. Na verdade, existem dúvidas até hoje sobre o que acontece sobre algumas coisas. Então eu vou falar isso e quando eu chegar nessa parte eu vou explicar pra vocês, beleza? Então, vamos começar? Primeira arma que a gente tem, né? Primeira são os Vulcan de 60mm, que essa aqui é a imagem que eu tô dando, tá aí do lado, tá? Basicamente é uma metralhadora de cano triplo. Essas metralhadoras não tem muita capacidade de dano, tá? Ela não tem capacidade de dano pra causar danos no MS. Basicamente ela serve mais como uma defesa de ponto, tá? Ela pode destruir mísseis, ou também, né, ela teria a capacidade de destruir algumas partes mais sensíveis de algum MS, como câmeras, se você acertar na junta, né, acaba danificando essas partes. Na parte interna, na parte, por exemplo, acertar no peito do MS, isso aqui não vai fazer nada, tá? Então essa daqui é uma arma que ela é mais para um momento de desespero ou uma defesa, por exemplo, contra mísseis vindo em cima dele, beleza? Agora vamos começar com a primeira controvérsia, tá? Então, são os canhões de 300mm. Alguns de vocês já vai pensar assim, mas Historiador, você vai falar que a arma não funciona, que é impossível. Na verdade, não. O problema existem várias fontes conflitantes sobre essa arma, tá? Existem 3 variações que falam o que é essa arma. Primeiro, eles falam que os canhões de 300mm é um canhão de artilharia igual ao do Gun Cannon, tá? Outros dizem que na verdade são canhões de beams, como o do Jin 2, ou são lançadores de granadas. Então esse é o problema, né? Ele não fala muito aqui, né? O lançador de granada eu acho meio esquisito, tá? Não vou falar que é impossível, mas é meio estranho ter um canhão tão longo assim pra você ter um lançador de granada, né? Então vamos lá. Se a gente for pensar que é um canhão tradicional, parecido com o do Gun Cannon ou do Gun Tank, ele tem um alcance bem ignorante, né? Deve ser algo aí em torno de uns 30, 40 km de alcance, tá? Então essa unidade teria a capacidade também até mesmo de ser uma unidade de suporte, pela ficar na linha de trás do campo de batalha, fornecendo dano a longa distância, como a função do Gun Tank, tá? Ficar mais na linha de fundo, e além disso ele tem maior mobilidade do que o próprio Gun Tank, né? Então essa é uma vantagem que ele teria. Se a gente for calcular que seria um lançador de granada, o lançador de granada ele tem um alcance bem pequeno, tá? Ele deve ter um alcance, deveria ser um alcance aí de uns... no máximo aí eu acho que calculando aí 1 km, né? Pelo tamanho e propulsão, deve ser mais ou menos 1 km aí. E agora, se for canhão BIM, depende da potência do canhão BIM, né? Mas lembrando também que um canhão BIM iria também gastar muita potência do reator, tá? Para um canhão desse tamanho aqui funcionar, lembrando que a gente está no MS de primeira geração. Então, canhões BIMs desse tamanho deveriam gastar uma energia muito grande. Então ele provavelmente conseguiria dar um tiro ou 2 no máximo antes dele ficar... do reator ficar morrendo lá para gastar energia, tá? Lembrando também que esse MS aparece no Gundam jogo Zeonic Front e no Battle Operation 1 e 2, tá? Nesses jogos eles sempre falaram que a unidade os canhões são canhões convencionais de munição balística normal, então são projéteis, né? Não são armas de beams nem lançadores de granada, tá bom? Então, eu acho que assim, se for um canhão normal, deve ser algo em torno aí, né? Como eu já falei, se for com um canhão com trajetória balística normal, ele vai dar uma média aí de uns 20 a 40 km, tá? Deixa eu lembrar que tem mais alguma coisa aqui. Tá. Próximo, então, vamos para os lançadores de granada. Pessoal, infelizmente os lançadores de granada também são outro ponto que existe um monte de controvérsia e não é bem explicado como é que é usado esses lançadores de granada, tá? Essa imagem que eu tenho aqui é do braço dele. Só se fala que é um lançador de granada que fica no braço, mas não tem imagem nenhuma de como é aberto, se o sistema abre e lança as granadas, como é que é
a gente literalmente não sabe, tá? Infelizmente essa aqui é uma arma que nem mesmo eles conseguem falar realmente como é que funciona esse sistema de lançador de granadas, tá? A única coisa que a gente sabe é que ele tem um lançador de granada que fica nos braços, tá? Cada braço carrega 4 tiros, um total de 8, tá? Ele fica, né, ele fica no antebraço, mas como é que funciona esse negócio? Ninguém falou direito como é que é isso aqui, beleza? Então vamos para as próximas aqui, né? Agora vai com os nomes difíceis, né? Vamos lá. É o XBR-M79X-CE2 Beam Rifle. Esse rifle foi criado unicamente, tá? Para essa unidade. Foi criada pela companhia Brush, tá? Ela foi criada esse rifle foi criado no fim da Guerra de um Ano, tá? Foi um teste de conceito dos Energy Caps, tá? Ou E-Caps, que a gente pode ver aqui na parte de baixo do rifle. Tem tipo tipo na verdade não um quadrado, né? Seria um pentágono meio tortinho aqui, né? Esse aqui era o sistema de teste, foram os primeiros sistemas de caps para resolver o problema dos primeiros rifles Beams, que eles tinham o capacitor era dentro do rifle. Então quando essa unidade não foi utilizada, então ele tem essa capacidade de utilizar esse rifle e tem uma capacidade maior de tiro, tá? Tem uma capacidade muito melhor da gente usar do que o rifle que a gente tem embaixo, né? Que é o rifle do Gundam. Primeiramente, né? Esse rifle também, ele só foi usado na segunda vez que essa unidade foi deposta. Eu já vou falar disso aí mais pra frente, tá bom? Aí depois o próximo que a gente tem aqui é o Blash, né? O XBR-M-79E Beam Rifle, tá? Que esse é o rifle básico do Gundam Ground Type, tá? Esse aqui que vocês estão vendo na imagenzinha no seu canto esquerdo, né? Da tela. Esse é o mesmo rifle utilizado pelo Gundam Ground Type ou pelos MS pelo Jeans também, né? Alguns Jeans também tinham capacidade de utilizar esse rifle, tá? Ele tem uma capacidade bem melhor do que a Beam Spray Gun, tá? Ele não é, ele tem a capacidade bem parecida também com o rifle original do Gundam RX-72, na verdade, e só que em vez eles modificaram algumas partes. Em vez de ter aquele sensor gigante, aquela bolota que fica girando para fazer o cálculo, não, ele tem esse sensor de caixa, né, que fica na parte de cima, tá? Todas essas luzinhas que tem são sensores de câmera, tá? Então elas servem como mira pra arma, tá bom? Então ele é uma forma mais... Ela é uma versão melhorada do rifle original do Gundam RX-78-2, tá bom? Próximo que que ele utiliza também é a Blash asterisco XHB-L-03 barra invertida N-NSTD Hyper Bazooka. Ô, nomezinho horroroso. É a Hyper Bazooka normal do Gundam original, tá? É a mesma bazooka que todos os MS da Federação usam, tá? É uma excelente bazooka, um lançador de granada mais ou menos aí de uns... provavelmente aí próximo de 300mm, tá? É um lançador com uma munição. Normalmente é utilizada mais para alvos menos móveis no campo de batalha, como naves de batalha, satélites ou bunkers ou outras construções, tá? Ela é uma unidade por causa de ser um míssil um pouco mais lento, tá? Então ela não tem tanta essa capacidade quanto teria outros MS, tá bom? Ela é uma arma utilizada, em alguns jogos não aparece, como por exemplo no GBO 2, né, no Gundam Battle Operation 2, e ele não tem a capacidade de utilizar nenhuma dessas armas além do rifle original dele, tá? Mas é considerado como armas canônicas que esse MS utilizou, então eu preciso falar aqui, não apenas de um único jogo, né? Então eu tô falando todas as informações que tem sobre esse próprio MS. O próximo que a gente tem aqui é a HWF,
GMG.MG79/90mm Bullpup Machine Gun, tá? Pessoal, essa aqui é uma metralhadora, vocês estão vendo aqui, né? Essa é uma versão metralhadora de Bullpup, ou seja, o que é Bullpup, tá? Bullpup é quando a munição fica antes do gatilho, tá? Então, vocês estão vendo o pente de munição, ela tá aqui praticamente encostada já no ombro da unidade, em compensação o gatilho está no meio da arma. Então, isso, o que faz esse tipo de arma? Uma metralhadora bullpup, ela é muito mais fácil de controlar, tá? O recuo dela é menor, porque todo o sistema dela fica mais para trás, tá? O sistema de culatra, toda essa parte fica mais para trás, então fica mais fácil de controle do próprio MS. Ou de qualquer arma também que tenha essa capacidade, tá? Ela é uma versão criada unicamente anti-MS, tá? Então essa metralhadora ela é muito melhor do que uma Zaco MG, tá? A Zaco MG ela foi criada para atacar naves de batalha, tá? Então ela não estava sendo pensada para uma batalha anti-MS, como essa metralhadora já foi criada, né? Essa metralhadora é criada para essa função. Então ela tem maior penetração e uma munição de menor o calibre é menor para ser mais fácil de ser controlada, tá bom? Então, o que a gente tem aqui é a Bullpup Machine Gun. Agora vamos para as armas de combate corpo a corpo, tá? Beam Saber. Antes de eu falar do Beam Saber, pessoal, só para mostrar para vocês, deixa eu voltar aqui, tá? Beam Saber, ele fica aqui, ó, tá vendo? Tá vendo o rifle dele? Ali, ó, perto do canhão, tem onde é que tá o Beam Saber. O Beam Saber fica ali para ser uma arma de fácil pro MS pegar facilmente, tá bom? Então vamos voltar aqui, né? Tem aqui também mostrando no canhão nas costas, mas aquela área é mais fácil. Então vamos voltar aqui. Beam Saber, tá? Como todo mundo já sabe, né? Beam Saber são lâminas criadas com o sistema do iField, tá? Que são campos eletromagnéticos que controlam essas partículas que saem, tá? Criando uma lâmina de plasma que corta basicamente qualquer coisa, tá? Por quê? Ah, explorador, como assim? Um Beam Saber? Beam Saber na verdade é uma lâmina de plasma, tá? Como é que ela é controlada? As partículas correm como se fosse num circuito, tá? Então ela sai da ponta do sabre, né? Sai do punho do sabre, ela vai até a ponta e depois ela desce. Então ela fica fazendo esse movimento e ele vai fazer um circuito, né? Ela vai fazer o seu voozinho. Então são dezenas de milhares de partículas rodando nessa velocidade, uma velocidade muito alta, tá? Então ela torna-se, na verdade, como se fosse como é que eu vou explicar? Imagina uma serra elétrica de plasma. É basicamente isso, tá? É uma serra elétrica de plasma que ela vai cortar qualquer coisa. Na verdade, ela nem corta, né? Ela derrete e depois corta, né? Então, ela funciona muito bem, tá? Inclusive, também, na verdade, a ideia inicial era para ele ficar em outra posição, né? Era para ficar na perna. Os Beam Sabers, porém, não foi uma boa forma de ficar na perna, porque quando ele soltava, muitas vezes o MS não tinha a capacidade de pegar. Então eles colocaram nos canhões e fica muito mais fácil. Você puxa a mão para trás, pega ele e você já tá com ela na mão. Quando ela ejeta, fica muito mais difícil de você fazer esse controle, tá bom? Lembrando que isso aqui são MS da primeira geração, então eles acabavam não conseguindo pegar corretamente, tá? Hyper Hammer, sim, ele usou o Hyper Hammer, né? Hyper Hammer é a arma mais controversa e bem esquisita aí da série Gundam, né? Na verdade ele é como se fosse, vocês estão vendo aí, na verdade ele é uma bola de aço gigantesca, tá? Uma bola de aço com propulsores, né? E uma corrente amarrada. Esse Hyper Hammer tem a capacidade de praticamente derrubar qualquer pelo dano que ele causa, né? Muito uma bola que você joga e depois ela anda o propulsor para aumentar ainda mais a velocidade, ela se torna uma arma bem poderosa e tem uma capacidade de destruição muito grande, né? Inclusive pelos propulsores ela pode mudar de direção,
né? Tornando uma arma até um pouco mais difícil de controlar. Porém, quase nenhum MS usou esse negócio porque, né? O negócio foi criado no Gundam original e todo mundo, o pessoal, os caras acharam divertido, daorinha e, né, fizeram essa coisa aqui, né? Então, bom, pessoal, ela é basicamente uma arma medieval, só que uma versão futurista de uma arma medieval, né? Então, eu só não sei como é que a corrente aguenta tanta pressão de esticar esse negócio, né? Mas tudo bem, sei lá, né? É uma arma bem controversa, mas é mortal, né? E agora, pessoal, a gente vai para a arma de defesa, a única arma de defesa da unidade, tá? Que é essa aqui que a gente está vendo é o NFHI RGM-M-SH-AGD escudo, né? Esse escudo aqui é um escudo criado pro Jin Command Type, tá? Ele foi reaproveitado para essa unidade. Bom, vocês podem ver aqui, né? Esse escudo não tem até a capacidade dele ficar fincado no chão para dar mais defesa pro próprio MS, tá? Esse escudo, ele é um escudo básico, ele é uma versão bem melhorada do escudo original do Jin clássico, tá? Se você não viu, dá uma olhada aí, tem um vídeo no canal, já eu tô falando do Jin clássico, tá? Então, esse escudo, basicamente, é uma versão muito melhorada, tem melhor capacidade de proteção contra beams, e ser um pouco mais leve, então torna ele mais leve, porém sem perder a capacidade de defesa, tá? Então, ele é um escudo muito mais útil e muito mais capaz do que o escudo original, tá bom? Então, vamos lá para a história e combates desse MS, tá? Esse MS foi deposto em combate apenas 2 vezes, tá? Infelizmente, felizmente, essa unidade foi lançada para participar da Operação Star One, tá? Já falei um pouquinho dela. Era a operação que seria o combate primeiramente contra Solomon, porém essa unidade foi atacada, né, quando ele estava em Jaburo pelo grupo da Midnight Fenrir, tá? Midnight Fenrir é uma unidade uma corporação de combate especial criada unicamente de pilotos de elite, tá? Então são todos os ases do exército zeônico foram juntados e colocados numa única unidade, tá? Que é a Midnight Fenrir Corps, tá? Eles atacaram Jaburo em 30 de novembro de 79, tá? Fazendo o piloto, o Tenente Agar, sim, o nome do piloto é Agar, tá? Utilizar o Mod Rock incompleto, tá? Para proteger uma nave, que é uma nave da classe Pegasus, tá? Nave da classe Pegasus é a White Base, tá? Pra quem já assistiu o Gundam original, é a nave que o Gundam original fica, né? A White Base é uma nave da classe Pegasus, tá? Que é a nave que ele tava protegendo é a SCV-73, a Blank Rival, que era uma unidade provavelmente uma unidade irmã da White Base, tá? Que ela tava em Jaburo, porém, né, o Mudrock não teve capacidade de proteger a Blank Rival e ainda foi danificado. Ele e a nave foram danificadas, tá? Que esse jogo acontece no jogo Gundam... Como é que era o nome mesmo? Pera aí, pessoal, deixa eu pegar o nome aqui que eu não lembro de cabeça. O Gundam Side Story Missing Link, tá? É um jogo bem antigo, tá? Pra quem não sabe, esse é um jogo, acho que é de PS1 ou PS2, tá? Então ele é bem difícil de achar, mas provavelmente no YouTube eu lembro que eu já achei um pessoal jogando, tendo a campanha inteira pra vocês assistirem, tá? Caso vocês tenham uma dúvida de como funciona. E no jogo a gente joga como pilotos da Midnight Fenrir, tá? Então o Gundam seria o nosso inimigo, né, na missão final, tá? A gente consegue causar dano e o Mudrock foi reparado. Porém,
né, ele é deposto novamente pra... Depois que ele é consertado e terminado de montar, tá? Quando ele luta a primeira vez no ataque em Jaburo, ele tava usando o rifle Beam, tá? Por isso que ele não tem mais a capacidade. Lembrando que depois fizeram um anime do piloto, tá? Utilizando ele, mas infelizmente o dano foi muito grande, tá? E aí, quando ele vai... Foram fazer foram recapturar a base da Califórnia, tá? Historiador, o que é a base da Califórnia? A base da Califórnia era uma das maiores bases da Federação antes do começo da Guerra de um Ano, tá? Era uma base gigantesca, que ficava, obviamente, na Califórnia, né? Era uma base militar gigantesca. Acho que é bem parecido, né? O pessoal... O Tomino Sensei, né? Ele utilizou a base americana da base americana da Califórnia, né? A base aérea americana para colocar. Então é bem parecida com ela, tá? E aí nos primeiros ataques da Zeônicos, os Zeônicos capturaram facilmente essa base e transformaram numa base para eles, né? Eles capturaram a base e utilizaram como um dos maiores fortes um dos principais setores de defesa do próprio setor era essa base. Então essa unidade foi novamente combater e ela teve que combater teve que lutar novamente contra a Midnight Fenrir, tá? Mas dessa vez o Mudrock foi novamente gravemente danificado e teve se forçado a retirar. E depois disso o CMS nunca mais foi utilizado, tá? Então assim, o Mudrock, ele é uma unidade que ele apareceu basicamente, ele só aparece nesses jogos, né? Depois ele foi utilizado mais algumas vezes em alguns outros jogos, mas assim, em história, ele basicamente quase não foi usado. E lembrando que ainda a Midnight Fenrir utilizava basicamente Dons e Zaku 1 e 2, tá? Pra combater eles, e mesmo assim eles ganharam ganharam duas vezes desse Gundam. Então, basicamente, a gente pode pensar assim: ah, mas historiador, então. Sim, os caras conseguiram ganhar de um Gundam, tá? Então, isso aqui também depende muito da capacidade do piloto, tá? O Mudrock também, ele é bem similar com o Alex, tá? A parte do peito, essas coisas são bem parecidas, tá? Então provavelmente ele deve estar pensando nessa parte. E lembrando também que ela é um dos poucos Gundams que tem olho vermelho, tá? É que não dá pra aparecer muito aqui na imagem, mas ele sim, ele é um dos poucos Gundams que tem olho vermelho, tá? Não tem muito... nessa imagem aqui dá pra gente ver que ele é um dos poucos que tem olho vermelho, tá? Por que eles resolveram fazer isso? Não sei. Eles quiseram deixar ele mais do mal porque você tá jogando do lado zeônico nesse jogo, tá? É uma das poucas vitórias assim que a gente tem de um Gundam, mas assim, não é considerado totalmente canônico, tá? Então, mas ele é realmente, basicamente, ele tem capacidade de destruir basicamente no jogo, né? Ele consegue destruir qualquer MS com praticamente um único hit, tá? E na versão original deveria ser amarelo os olhos dele, mas porém no jogo ele aparece vermelho e em outros jogos aparece verde. Então meio que, né, a gente tem que pensar nessa parte, tá bom? Então, pessoal, depostos aqui, a gente não tem muito mais vezes que esse MS aparece. Ele só é utilizado dessa única vez, tá? Ele é bem utilizado no Gundam, tá? Outra coisa também que eu fico um pouco na dúvida é como é que o quanto de munição que esse MS conseguiria carregar, já que a mochila dele não tem muita capacidade de carga. Provavelmente os canhões dos ombros dele deveria ter algo em torno aí de 3 ou 4 tiros. Quem sabe aí no máximo 10 para cada lado, né? Umas 20 munições que ele deve carregar com a capacidade de uso, tá bom? E além disso, né, ele é um dos poucos MS da série Gundam original que tem que ele é um Gundam que tem capacidade de flutuar, tá?
Bom, pessoal, é isso aí. Eu vou terminar o vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assiste os vídeos. Espero que estejam gostando. Se estiverem gostando, pessoal, por favor, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Deixa um like, deixa um comentário. Estarei respondendo a todos. Muito obrigado. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.